Lhes apresento o pastor Dr. Rafael Dietrich. Ele tem 28 anos e formou-se nas universidades de Harvard, Storytelling, Stanford, Design Thinking e MIT Gamification. Assistente social e teólogo por formação, cursou mestrado em Educação pela Universidade da Empresa, no Uruguai, e doutorado em Teologia pelo Seminário Servo de Cristo. É autor de vários livros, entre os quais Crianças Adultizadas Geram Adultos Infantilizados e Arquitetura da Educação, que já foram distribuídos em 12 países. Fundou os festivais de arte e cultura Love 7 e Rock no Vale. As viagens de Dietrich o levaram a mais de 20 estados brasileiros, 100 países e 6 continentes. Casado com Lídia, vive em Alphaville, São Paulo, onde atua como pastor na Igreja Presbiteriana em Alphaville. Olá, queridos irmãos do Fórum de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil. Para mim é uma grande honra estar compartilhando da parte de Deus com vocês, estar presente, falando na Sociedade Bíblica do Brasil. Tem sido uma honra também trabalhar junto com a Sociedade Bíblica do Brasil através do projeto Turma da Bíblia, no qual sou fundador, criador e também curador de todos os projetos que têm acontecido através desse ministério evangelístico e também com materiais bíblicos como o álbum de figurinhas dos personagens da Bíblia, Quebra-Cabeça, o Jogo da Memória, a Bíblia lançada pela SBB da Turma da Bíblia. Tem sido uma grande honra ver o que Deus tem feito através do Ministério de Crianças e fui chamado aqui para falar com vocês sobre a temática Pastoreando o Coração das Crianças. Eu gostaria de iniciar com uma oração rapidamente para que possamos ouvir da parte de Deus aquilo que Ele tem a nos dizer neste tempo. Senhor Deus, fale aos nossos corações para que a Tua palavra, viva e eficaz, continue nos transformando, derramando graça, misericórdia e trazendo a nós luz do Teu entendimento, ó Deus, quanto aos ensinamentos que o Senhor quer nos dar e dos ensinamentos que o Senhor quer dar aos pais, aos educadores, aos pastores da nova geração, das crianças, que precisam tanto do Teu Evangelho. Nos ajude a ouvir da Tua voz, através da Tua palavra, que é santa e que nos transforma através da luz do Espírito Santo. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, antes de iniciarmos, eu gostaria de trazer um conceito bem específico relacionado ao pastorear crianças, né? Eu tenho um ministério com crianças há alguns anos, o meu nome é Rafael Dietrich e trabalho com infância há muitos anos. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver o Palhaço de Rafael, a Turma da Toia, a Turma da Bíblia, tantos projetos que estou envolvido e basicamente envolvido com o Ministério de Crianças, tanto em igrejas quanto em escolas, Ministério Estudantil em escolas e também em hospitais. E eu gostaria de dizer para vocês que ao longo dos anos eu fui amadurecendo essa questão de pastoreio infantil. Eu tive a oportunidade de fazer teologia, mas tive a oportunidade também de fazer um mestrado em educação fora do país, com ênfase em comportamento de novas gerações, com ênfase em análise do comportamento de novas gerações, e acabei também fazendo um curso de neurociência, né, de 3 anos no Mackenzie. Então me formei em neurociência e a partir disso eu consegui fazer várias análises em relação ao comportamento infantil e baseado nisso também consegui verificar algo bem interessante e que me trouxe esse amadurecimento em relação ao pastoreio de crianças. Existe aí uma preocupação muito grande em pastorear o coração da criança. Entretanto, as igrejas às vezes criam um novo ministério, uma nova caixa, na qual ela entende que o pastor específico de crianças precisa pastorear especificamente o coração da criança em si. Entretanto, não dá para dicotomizarmos, né? Fazermos um dualismo em relação à criança e os seus pais. Você, na verdade, precisa pastorear o coração da família, entendendo que a família que de fato tem responsabilização em relação
ao pastoreio do coração daquela criança, e a igreja, as instituições para-eclesiásticas precisam dar todo um suporte para a família para que isso aconteça com qualidade. Portanto, dado esta informação, nós podemos identificar que o que? Ao longo dos anos que eu trabalho com crianças, antes eu tinha uma nomenclatura de pastor de crianças, mas de 4 anos para cá começamos a utilizar uma nomenclatura de pastor de pais e filhos, pelo fato de que existe uma responsabilização muito grande em relação àquilo que os pais precisam fazer. Então não adianta, como igreja ou como instituição para-eclesiástica ou social, trabalhar fortemente se não há um trabalho de conscientização dos pais. Aí já começam a surgir aquelas dúvidas. Mas eu trabalho com crianças que não têm pais cristãos porque as crianças vão no trabalho infantil da igreja e os pais não são crentes. Muitas famílias da nossa igreja vieram para o evangelho através das crianças. Então, as crianças são uma porta de entrada para o evangelho em muitas casas. Então, continue induzindo as crianças para, de uma maneira invertida, alcançar os pais, sim. Você pode, de maneira invertida, buscar o coração dos pais através das crianças. Mesmo porque as crianças na pós-modernidade, elas têm muita voz dentro de casa, elas têm muita expressão dentro de casa. Isso facilita, inclusive, para que a gente possa ver as crianças sendo ainda mais usadas para a glória de Deus. Para pastorear o coração das crianças, nós precisamos primeiro voltar a um texto clássico, que a maioria dos pais utiliza, ou a maioria das igrejas também utiliza, para poder trabalhar o conceito de pastoreio, que é: ensina a criança no caminho que se deve andar, para que mais tarde ela não se desvie deste caminho. Entretanto, certa vez um pastor veio até nós e veio me questionar em relação àquilo que Deus havia ou não feito em relação ao filho dele. Então, esse rapaz veio e falou: a Bíblia não cumpre o que ela disse que cumpriria. A Bíblia diz que eu deveria ensinar o meu filho o caminho que ele deveria andar e que eu deveria ensiná-lo desta maneira, ensinar o caminho para ele. Eu ensinei o caminho para ele e ele veio a se desviar. Entretanto, eu perguntei para ele assim: mas você realmente ensinou o caminho para o seu filho? Eu falei: foi isso que eu fiz, e agora ele tem 20 anos e ele não quer mais saber de Jesus Cristo. Ele quer buscar outras coisas, virou um ateu, não quer saber mais de Jesus. E aí eu perguntei: mas você ensinou o que mesmo para o seu filho? Ele falou: eu ensinei o caminho que o meu filho deveria andar. Ele falando que ensinou o caminho que o filho deveria andar, eu perguntei para ele, eu falei: eu acredito que deva ter ensinado algo errado para o seu filho. Não, eu trouxe ele no Ministério de Crianças, de Adolescentes, de Jovens, e ele não quer mais saber de Jesus. Então a Bíblia não está cumprindo o que ela disse que cumpriria, porque ela disse que ele não se desviaria e ele está completamente desviado. E eu falei: e você ensinou o quê? Ele falou: eu ensinei o caminho. Eu falei: então, acho que encontramos o problema. Abra a Bíblia, então, em Provérbios 22. Ele abriu as Escrituras e nós fomos ler as Escrituras. E o versículo que diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, para que mais tarde ela não se desvie dele, eu pedi para que ele lesse esse versículo. Ele leu o versículo e ele não identificou o erro. Porque nós, às vezes, lemos as Escrituras buscando ler as Escrituras e não fazer com que as Escrituras leiam a nossa vida. Esse é um grande segredo para todo aquele que lê a Bíblia. Nós precisamos ir com muito temor e tremor diante das Escrituras e pedir para que a Bíblia leia a nossa vida. Esse é o grande segredo, na verdade, hermenêutico, de interpretação e até mesmo um segredo de fato, relação com a Bíblia. Nós precisamos ver que a Bíblia se relaciona conosco de tal maneira a nos transformar. Portanto, eu pedi para que ele lesse isso, ele não identificou o erro e eu mostrei para ele o erro. E o erro era semântico. Por que o erro era semântico? Porque ele estava dizendo que ao longo de toda a vida ensinou o caminho para o seu filho. Mas a Bíblia não pede para ensinarmos o caminho para os nossos filhos. A Bíblia pede para ensinar no caminho. E ensinar no caminho é completamente diferente de ensinar o caminho. Ensinar no caminho significa o que está lá em Deuteronômio 6, que é ensinando
diante da caminhada, sentando, levantando, dormindo, acordando. E é o que diz lá em Deuteronômio 6, e as ensinarás. Ou seja, é no caminho que nós ensinamos nossos filhos. É no caminho que pastoreamos o coração das crianças. É no caminho que nós fazemos as coisas, e não o caminho. Porque essa diferença semântica pode parecer muito pequena no português e no original também. Mas quando nós vemos na praxis, que é levar aquilo que está no texto escrito para a ativação prática da vida, nós percebemos que isso traz uma diferença enorme. Por quê? Pais, pastores e professores que não pastoreiam as suas crianças no caminho, trazem para elas muitos conceitos, que elas podem decorar versículos, podem ter um rito religioso muito forte, entretanto ela talvez não capite em sua mente o que nós chamamos de cosmovisão cristocêntrica ou cosmovisão evangélica. O que significa isso? Uma criança que é bem pastoreada até os 12 anos de idade, ela deveria sair com a sua mente, o seu coração formatado com a cosmovisão cristocêntrica. Uma criança que é bem pastoreada no caminho, ela sai com essa cosmovisão cristocêntrica. E o que significa essa cosmovisão cristocêntrica? Significa que a criança, ela vai enxergar a vida a partir de Cristo Jesus. Ela não consegue mais enxergar a vida a não ser a partir de Cristo Jesus. Isso significa que nós, como pastores, professores e pais, devemos pastorear o coração da criança para que ela chegue na vida da adolescência, ou seja, no período mais complicado da estrutura fisiológica hormonal que ela terá dos 11 aos 21 anos, que é o fechamento do córtex pré-frontal, o aumento da amígdala cerebral e a redução de dopamina no sangue, por exemplo, que são questões fisiológicas extremamente complicadas que acontecem na adolescência, o que essa criança precisa fazer? Essa criança precisa ter uma formatação de cosmovisão cristocêntrica até os 12 anos de idade. É a minha dica para vocês que estão me ouvindo aqui agora. Vocês, ensinando as crianças no caminho, andando com elas, chorando com elas, se mostrando vulneráveis a elas. Porque por causa de uma influência grega que nós temos, da meritocracia, do dualismo platônico, nós acabamos influenciando as nossas crianças a nos enxergar como heróis. Então a gente se mostra como heróis para as crianças e pior, nós mostramos a Bíblia para as crianças como muitos heróis da Bíblia são de fato heróis grandiosos, mas a gente induz as crianças a tal modo que quando a gente chega para uma criança e pergunta qual o seu personagem favorito da Bíblia, a criança responder Sansão. Sansão é o pior exemplo de cristão que a gente pode ter, de homem de Deus que a gente pode ter. Foi um homem que ao longo de todos os versículos não cita a palavra Deus e quando cita por 2 vezes pede vingança. Esse não é um exemplo de bom homem de Deus. Esse é um péssimo exemplo. A criança não pode ter Sansão como um grande exemplo. Não, eu diria até que não deveriam nem existir músicas para Sansão. Ele não é digno de receber canções, porque foi um homem que errou muito durante a sua vida e que não foi um exemplo de fato. Assim como a gente olha para a vida de Gideão. No texto bíblico diz que aqueles que creem sem ver são alegres, são bem-aventurados. E Gideão, ele fica pedindo e pedindo e pedindo para ver, caso contrário ele não conseguiria crer. É outro homem péssimo, péssimo, para a gente conseguir usar como um grande herói. É por isso que esses homens falhos são a expressão clara da graça de Deus. E o Antigo Testamento serve muito para isso, para a gente mostrar para a criança que Deus usou homens falhos, homens que não tinham condições de serem usados. Ainda assim, Deus os usou e pode usar elas, ainda que elas sejam falhas, ainda que elas não tenham todas as condições necessárias. Deus pode usar as crianças. Esse é o grande ensinamento e apontamento cristocêntrico que o Antigo Testamento nos dá. E é por isso que você, temos que nos atentar a apontar para o heroísmo de Cristo Jesus.
Quando nós perguntamos para uma criança, e você precisa fazer essa avaliação na sua igreja com seus filhos, quando nós perguntamos para elas qual é o seu herói favorito na Bíblia, a criança tem que responder Jesus. Ela precisa responder Jesus, porque ela não consegue ver mais a vida a não ser a partir de Cristo Jesus. Então ela precisa de fato olhar para Jesus e ver a vida a partir da ótica cristocêntrica. Isso significa que nós precisamos treinar os olhos das nossas crianças, o coração das nossas crianças, a mente das nossas crianças, para enxergar a vida a partir de Cristo Jesus. Isso significa que nós não vamos reduzir os homens que Deus usou ao longo da história, mas nós apenas usaremos eles para apontar para a figura de Cristo. Assim também, pastoreando o coração da criança, nós devemos não nos tornar heróis da vida delas. Na pós-modernidade, nós temos pais que querem se sentir amados pelos seus filhos e desta maneira querem se tornar heróis dos seus filhos. Tudo que um pai quer ouvir do seu filho é: papai, você é meu herói. Mamãe, você é minha heroína. Entretanto, essa frase, ela traz consigo um grande problema. O pai deveria falar: para. Eu não sou seu herói, filho. Eu posso ser um homem que traz para você muitas coisas da parte de Deus. O herói em nossa vida é Cristo Jesus. Ah, mas está errado a criança chamar o pai de herói? Claro que não. Entretanto, esse apontamento para Cristo faz com que a criança consiga ver o pai e fale assim: peraí, o meu pai não é o herói dele é Jesus, então o meu herói também é Jesus. E ele diz que ele não é o herói é Cristo. Porque nós não somos dignos de confiança. A própria palavra diz que nós não somos dignos de confiança, que nós não podemos confiar em nós mesmos e nos outros homens. Mas o próprio Deus é digno de confiança. Por isso, quando pais olham para os seus filhos, eles precisam dizer: filho, você não poderia confiar no papai. Mas sabe por que você pode confiar no papai? Por quê, papai? Por causa do Cristo que habita em mim. Assim também os pais deveriam treinar os seus filhos. Quando o filho começa a chegar com 8, 9 anos e pedir: pai, posso dormir na casa do meu amigo? E aí o pai preocupado fala: nossa, ele vai dormir na casa de outra criança que tem outra cultura, eu não sei como vai ser as brincadeiras lá, será que eu deixo, será que eu não deixo? Na verdade, tem muitos pais que olham para o filho e falam: ó, filhão, tô deixando você ir dormir na casa do seu amigo, mas porque o papai ou a mamãe confia em você. Pronto, você já trouxe um pensamento de confiança humanista, que esvazia das escrituras que toda a confiança deve estar sustentada nele, porque ele é a plataforma digna de confiança da vida humana. E aí o que a gente faz? A gente diz que nós confiamos nos nossos filhos, quando na verdade nós deveríamos falar: filhão, eu não poderia deixar você ir dormir na casa do seu amigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz que você não é digno de confiança, ainda que seja meu filho, sangue do meu sangue. Você não é digno de confiança, então eu não confio para você ir lá. Entretanto, filho, eu confio no Cristo que habita em você, então por isso eu vou deixar você ir dormir na casa do seu amigo. Por isso eu vou deixar você fazer essa viagem no acampamento. Por isso eu vou deixar você fazer uma viagem com a escola. Por causa do Cristo que habita em você. Eu não confio em você suficientemente para deixar você ir em alguns lugares, porque você, como filho, pode me decepcionar. E eu, como pai, posso te decepcionar. E a sua mamãe, como mãe, pode te decepcionar também. Entretanto, o Cristo que habita em nós não nos decepciona. E é porque eu confio nele que eu vou deixar você ir nesse novo lugar. Ao mesmo tempo, nós, como pais, deveríamos falar para os nossos filhos: é por causa do Cristo que habita em nós que você pode confiar na gente. Mas não por causa da gente, mas por causa do Cristo que habita em nós. E foi assim com Paulo e com Timóteo, quando Paulo, na segunda carta a Timóteo, diz para Timóteo que dentre dos pecadores ele era o principal, ou o maior dentre os pecadores. Imagina Timóteo, um adolescente novo, recebendo uma carta de seu mestre dizendo que ele era o maior dentre os pecadores. Agora, por que Timóteo, vendo esse escrito, não joga a carta fora e a carta é canonizada e chega até nós, depois de passar por Septuaginta, Vulgata e outros movimentos da canonização? Por que essa carta de 2 Timóteo chega a nós, sendo que Paulo diz que ele é o maior dentre os pecadores? Por que a gente guarda uma carta de um grande pecador? Porque Timóteo, olhando para essa frase,
olha para isso e diz, espera aí, se Paulo é o maior dentre os pecadores e está fazendo o que está fazendo, gerando os frutos que tem gerado, então não é Paulo que está fazendo, mas é Cristo que está fazendo através de Paulo. Da mesma maneira, os nossos filhos deveriam olhar para os pais e dizer, peraí, se o papai não é confiável, se o papai é pecador, se o papai é falho, se ele não é digno de confiança e faz o que faz em amor por mim, para cuidar de mim, então não é o papai que está fazendo, mas é o Cristo que está fazendo no papai para que exerça a paternidade correta e bíblica na minha vida. Se a mamãe que é falha, se a mamãe que não é digna de confiança, não é minha heroína, está dizendo todas essas coisas e faz coisas maravilhosas para cuidar de mim, então não é a mamãe que está fazendo, mas é o Cristo que habita nela, emprestando bondade para que ela exerça o pastoreio na minha vida. Uma paternidade e uma maternidade que aponta para Cristo traz uma cosmovisão cristocêntrica para a criança. Professores de ministério infantil que apontam para Cristo com vida no caminho, apontam para uma cosmovisão cristocêntrica. Pastores de crianças que não se tornam gestores de programações, mas de fato homens que apontam para Cristo, eles acabam se tornando homens que preparam crianças para uma cosmovisão cristocêntrica. E uma cosmovisão cristocêntrica prepara a criança para ensinar e liderar. E esse é o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês. O primeiro tinha muito o erro semântico. O segundo ponto tinha muito essa questão da confiança, estar em Cristo. E o terceiro está no apontamento para que a criança lidere, se torne líder e possa, de fato, trazer um conceito relacionado ao ensino a outras crianças. Isso está embasado basicamente na figura de Cristo, que quando José e Maria perdem o seu filho após a festa em Jerusalém, eles retornam e encontram com Jesus, muito novo, e perguntam para Jesus, Jesus, como assim? A gente te perdeu? Vamos embora. E Jesus, olha, calma, mamãe, eu estou na casa do meu pai. E ele estava fazendo o que na casa do pai? Estava ensinando outros. E não estava ensinando outros simplesmente, estava ensinando homens que sabiam muito. Ou seja, Jesus foi preparado para ensinar. Ele não ensinava simplesmente porque era filho de Deus, mas ele ensinava porque ele estava sendo muito bem preparado. Jesus tinha uma escola muito boa e ele aprendeu muito das estruturas judaicas na infância. As nossas crianças não podem ser negligenciadas. As nossas crianças precisam ser treinadas para ensinar, treinadas para liderar. Caso contrário, elas chegarão na adolescência apáticas. Crianças apáticas entram na adolescência e o mundo, com todas as suas impurezas, podem engolir essa criança na adolescência de tal modo que essa criança não consegue mais enxergar a vida a partir de Cristo Jesus, mas enxerga a vida a partir de outras óticas, como a ótica do marxismo cultural, como a ótica da identidade de gênero, como a ótica dos vícios relacionados aos games, como várias outras óticas. E é por isso que nós precisamos capacitar as crianças. Temos que tomar cuidado no pastoreio com crianças para não somente passar informações, porque uma educação que só passa e transmite informações gera crianças emocionalmente imaturas, emocionalmente e espiritualmente. Mas uma educação que gera experiências para essas crianças gera crianças maduras e preparadas para a vida. Até 120 anos atrás não existia o termo adolescência. Adolescência é um conceito pós-moderno de vida. A humanidade viveu 6.000 anos sem o conceito de adolescência. Quando a criança terminava a infância, ela já se tornava uma adulta, uma jovem adulta. Tanto que muitos dos seus avós ou bisavós tiveram filhos com 16, 15, 14 anos. E provavelmente Maria foi mãe de Jesus nessa idade. Portanto, quando nós olhamos para as nossas crianças, nós precisamos entender que elas são seres muito aprendizes. Elas têm uma capacidade de absorção muito grande.
E às vezes a gente negligencia isso e elas acabam aprendendo vários conteúdos, mas aquilo que é essencial, que é a graça, a misericórdia, os conceitos bíblicos, às vezes a gente conta as mesmas histórias e tenta trazer uma aplicação ético-social nos nossos ensinos e não faz uma aplicação cristocêntrica, que aponta para a cosmovisão evangélica ou cosmovisão cristocêntrica. Por isso, meus irmãos, nós precisamos preparar as nossas crianças para que se um dia você esquecer a sua criança na igreja e você voltar, ela vai estar tendo um tete-a-tete com o pastor da igreja e você vai perguntar, filho, desculpa, a mamãe esqueceu você. E ele vai olhar assim, mamãe, por que você está preocupada? Eu estou na casa do meu pai, estou batendo um papo com o nosso pastor aqui sobre a graça de Deus e como elas têm se manifestado na nossa família. Ah, pastor Rafael, é impossível uma criança de 12 anos chegar a essas conclusões. É por esse tipo de negligenciar a educação que nós temos educado e ensinado crianças, às vezes, a serem tão imaturas. Precisamos ter o mesmo afinco de ensino com as nossas crianças que o mundo tem, quando traz conceitos complexos e essenciais, quando elas chegam com 12, 13 anos e começam a fazer educação sexual na escola, quando elas começam a entender um pouco das identidades e complicações que existem em tudo que nós temos vivido. Ou seja, se você quer preparar e proteger bem as suas crianças, treine elas para que elas ensinem. Treine e pastoreie elas para que elas capacitem. Faça aulas invertidas no seu ministério infantil. Não dê a aula para ela fazer um exercício durante a semana. Peça para que ela estude a aula e ela te ajude a dar a aula no domingo. Quando os pais forem levar as crianças para a escola e depois da escola pegar as crianças, não olhe mais para trás e pergunte, filhão, o que você aprendeu hoje? Não. Olhe para o seu filho e pergunte para ele, filho, o que você ensinou na escola hoje? Pais e pastores, treinem as suas crianças para ensinar, para capacitar, porque o texto bíblico diz que os filhos são flechas dentro da aljava, preparados para serem enviados e atingir um alvo. Ou seja, os nossos filhos e as nossas crianças precisam ser preparados. E sabe como a flecha era preparada no tempo bíblico? Artesanalmente pelo arqueiro. Você não compra flecha de outro, porque cada flecha precisa ser preparada artesanalmente pelo estilo do arqueiro. Pais, pastores, professores, trabalhem artesanalmente com as crianças para que elas sejam essas flechas e você tire elas da aljava, porque tem pais que querem manter os filhos na aljava para o resto da vida. Tirem a superproteção dos filhos, tirem eles da aljava, apontem para um alvo para que eles consigam chegar mais longe do que o que você conseguiu. Seja a escada geracional para que seu filho alcance mais pessoas no Evangelho, aprenda mais da Bíblia, seja mais capacitado do que você é, consiga ensinar mais pessoas do que você já ensinou. Prepare o seu filho para ser alguém que você não conseguiu ser no Evangelho, pelas suas limitações e incapacitações. Tome cuidado com as medições que somente a escola faz, porque a escola só mede 2 capacidades do ser humano, a lógica e a linguística. Se nós formos olhar um teórico como Howard Gardner, nós percebemos que existem muitas capacidades a serem analisadas do ser humano, como a capacidade intrapessoal, interpessoal, musical. A escola só mede lógica e linguística, não meça a vida das suas crianças a partir do que a escola escolástica grega usa. Começa a medir outras coisas e principalmente a vida espiritual dos seus filhos e das suas crianças, para que elas possam chegar aos 12 anos com uma cosmovisão cristocêntrica e as suas decisões serão tomadas a partir de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Que Deus abençoe, capacite as crianças para ensinar. Não crie um sentimento de heroísmo entre vocês e elas, mas aponte a confiança para Cristo Jesus e esvazie a confiança que existe em você e nela e aponte para Cristo Jesus. E tome cuidado com o erro semântico. Ao invés de ensinar o caminho, ensine no caminho, porque é isso que a Bíblia e as Escrituras nos pede. Que
Que Deus abençoe a todos vocês. Para mim foi uma honra trazer alguns ensinamentos e que Ele possa capacitar a todos vocês para que vocês sejam usados por Deus para capacitar crianças para que elas possam liderar e impactar mais vidas dessa geração, porque elas têm uma capacidade muito grande de alcançar a própria geração. Elas têm um potencial muito grande de conversar com a geração delas. Devido às quebras geracionais, às vezes a gente não consegue atingir gerações mais novas. Mas se nós capacitamos líderes das novas gerações, eles mesmos se tornam líderes da sua geração. Que Deus te abençoe. O meu nome é Rafael Diedrich. Você pode me encontrar aí nas redes sociais, Instagram, na Turma da Bíblia. E eu estou disposto aí, caso vocês queiram, a gente trabalhar com outros programas e treinamentos. Que Deus abençoe, alegria sempre. Tchau, tchau.